Deus tem cuidado de nós e o Senhor ainda faz milagres, amém? Se você está em uma situação que você acha que não pode sair, acredite, Deus tem saída para qualquer tipo de situação, amém? Quero agradecer pelos visitantes, Thaísa, Vinícius, Simone e Stephanie. Essas pessoas só façam assim. Quem são essas pessoas? O que a gente diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Jesus te ama e a IPMA também. Vamos cantar para eles? Vamos lá? Eita, hoje foi rápido. Rapaz, dá 1, 2, 3 e... Visitantes, sejam bem-vindos. Tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Mas visitantes, sejam bem-vindos. Tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Diz assim, ó: não dá, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Vamos lá. Não dá, usa aí, mano. Tá aprendendo? Não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Glória a Deus. Amém. Sem Jesus não dá. Meu querido, a tríade. Não ligou não hoje? Ficou igual um pastor que tinha na igreja, o pastor Joaquim. A gente tinha um pastor de idade, ele tinha um problema de audição. Aí tinha uma guitarra e às vezes ele tocava a guitarra desligada o culto todo, se não avisasse. Uma vez a gente chegando, o culto tinha acabado de começar, ele cantava muito hino da harpa, de pompona, tudo o mesmo ritmo. E aí ele gostava muito daquela Sou Eu Grande Eu Sou, o hino 84 da harpa. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor e... Pois é, eu acho que era esse hino. Aí eu tô lá ouvindo ele lá, a voz dele bem no fundo, sem microfone. Eu falei, gente... E aí eu subi, ele tocava assim igual a Débora aqui perto do altar, era menor na época. Aí ele sentava embaixo aqui na cadeirinha com a guitarra ligada na caixa e os pastores aqui. Aí eu tô orando e eu falei, cadê o barulho da guitarra? Só tô ouvindo só a voz dele, né? E escutava um... da unha dele batendo nas cordas. Aí eu fui olhando o cabo, seguindo o cabo, tá lá a ponta no chão. E a caixa ligada sem nada. Aí eu fui lá... Aí botei, nem vi, olhou para mim assim e continuou. Amém. Só Deus, né? Botar uma pessoa surda para tocar, né? É mistério, né? Fora esse problema, nunca deu nada errado. Tocar, né? Dava para levar. Então, queridos, hoje é noite de comunhão com a mesa do Senhor. Já está tudo certo aí, Gabriel? Amém? Graças a Deus. Não vou delongar. Esse tempozinho aí de Brasília, né, que não sabe o que quer, às vezes deixa a gente meio debilitado da garganta, do nariz. Tem gente nesse tempo que fica ruim, né? Tem que orar para ajudar a vitória, mas Ele nos dá graça. Mas eu quero ler um texto aqui muito importante, creio que vai falar contigo. Está no Evangelho escrito por João, amém? A gente faz a leitura e a gente ora. E a gente senta rapidinho, amém? João, capítulo de número 6. Leremos o versículo 54 em diante. É uma passagem muito importante. Você vai ter a oportunidade nessa noite de aprender um pouco mais sobre ela, ter uma revelação para a sua vida, para a sua edificação. Os que forem encontrando podem glorificando e exaltando a Deus sem vergonha, sem timidez, porque Deus é digno de ser exaltado.
Amém? Todos encontraram? Vamos fazer a leitura. Diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. E terminando o versículo 58, este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Bíblia aí na cadeira por alguns instantes, mãos dadas, se possível, junta aí, amém? Meu querido, se você puder deixar o meu microfone o máximo possível, da altura que eu preciso, eu vou agradecer, amém? Porque a minha voz está um pouquinho baixa, e eu pretendo economizá-la. Vamos orar. Deus, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos por esta noite. Pai, é um milagre estarmos aqui, é uma honra, Senhor, estarmos cultuando, adorando, e para mim em especial, em estar ministrando a sua palavra. Usa-me como instrumento nas tuas mãos, para edificação, para louvor do teu nome, e que neste momento demônios enviados contra o ministério, contra saúdes, contra a família, contra sonhos, contra cada vida aqui hoje, caiam por terra em nome de Jesus. Aqueles que acreditam que Deus está renovando, operando, trabalhando em favor da igreja, agora mude a sua oração em adoração e louvor. Comece a dar a Ele glória, honra e adoração. E se é batizado no Espírito Santo de Deus, fala em línguas estranhas, mas libera palavras que adore e exalte o nome do Senhor. Aplauda Ele bem forte, se assente glorificando a Deus. Queridos irmãos, estes versículos que nós lemos aqui são palavras que foram ditas pelo próprio Senhor Jesus quando esteve na terra entre os homens, isso cerca de aproximadamente mais de 2000 anos atrás. E a história, a ciência confirma que Jesus esteve na terra, que o nosso Deus veio em forma de homem se humilhar para nos dar uma posição de vida eterna, como aprendemos hoje no estudo, a importância de Jesus na vida do homem, o único que pode o livrar da morte, isso, morte física, morte espiritual e morte eterna, amém? Então Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Depois dessa aula eu fiquei mais apaixonado por Ele, porque imagina, todos os homens nascem entregues a Satanás e o inferno, aí vem um Jesus, faz uma obra linda e diz: aquele que me quiser, eu tenho o poder de tirar ele e a alma dele da mão do diabo e levar para junto de mim e do Pai. Oh, coisa boa, né? Então, essas palavras foram ditas por ele, e em algumas Bíblias, como a que eu estou usando agora, as palavras de Jesus estão em vermelho. Quem tem essas Bíblias com as palavras de Jesus em vermelho tem uma maior facilidade aí de visualizar quando é Jesus que está falando. Então, aqui ele começa, claro, estou no fim de um grande discurso, mas todo o discurso de Jesus foi centralizado nisso que nós lemos aqui. Ele era um homem muito sábio, hoje é um Deus sábio, mas na época, como homem,
tinha o espírito da sabedoria sobre ele, e ele tinha uma didática tremenda para convencer as pessoas, seja a crerem nele ou ficar contra ele, mas o que ele falava era muito perfeito. E nesse contexto a gente vai vendo a importância da vida. Se você não percebeu, só a palavra vida ou relacionada a viver foi falada aqui pelo menos umas 3 vezes. A gente viu aqui ele falando sobre a vida eterna, falando sobre ressurreição, falando sobre viver através dele mesmo, e no último versículo lido, ele fala sobre vida eterna, dizendo: viverá para sempre, afirmando categoricamente que aquele que obedecesse, cresce nele, viveria para sempre. Esta promessa está de pé enquanto existir vida na face da terra, enquanto estivermos nesse período de graça, até mesmo no período da tribulação. Para aqueles que não creem que haverá salvação, haverá, mesmo que sejam em números reduzidos, mas haverá, porque senão não teria em Apocalipse a história dos mártires da grande tribulação. Então, amada igreja, para que nós entendamos melhor o que está escrito aqui e o que Deus tem para nos falar no dia de hoje, vale a pena ressaltar que um dia antes, é o que o autor vai nos dizer, Jesus havia feito um grande milagre. Que milagre era esse? E que milagre foi esse? A Bíblia vai nos contar que os discípulos estavam entrando no barco para passar o mar da Galileia, famoso mar aonde resume a história de convivência, de chamada de grandes discípulos do Senhor Jesus, parte norte de Israel. E é nesse contexto que eles, entrando no barco para chegar a Cafarnaum, diga Cafarnaum, isso aqui é muito profético, porque Cafarnaum vai ser o lugar aonde será revelado o verdadeiro alimento, o verdadeiro pão. Você vai entender no decorrer da mensagem a importância dos discípulos estarem indo em direção a Cafarnaum. Então, quando eles estão dentro do barco, em meio ao mar, eles são surpreendidos por um ser que está andando, missionária Cláudia, sobre as águas. Eles ficaram assustados, e para quem era judeu, que conhecia a Bíblia, Torá, Pentateuco, os profetas, os livros poéticos, estão pensando que era uma assombração. Eles pensavam que estavam vendo um fantasma para os atormentar, mas que na verdade é fato, quem estava andando sobre as águas era o mestre deles, era Jesus. E isso acontece em momentos de dificuldade, né? O texto vai dizer que o mar estava alto, um grande vento soprava, e Jesus aparece nessa situação para acalmar o vento, ajudar os discípulos a atravessarem e chegarem a Cafarnaum. O que acontece na nossa vida muitas vezes é parecido com isso. A gente, no meio do vento, está com tanto medo, clamando, pedindo ajuda, que quando Jesus chega para ajudar, a gente pensa que é fantasma, pensa que é assombração. Mas eu quero dizer, Jesus ainda vem no meio do vento e da tempestade para acalmar essa tribulação e dizer: fique tranquilo que você vai chegar no seu destino. Aleluia! Esse é o nosso Jesus. E claro, não é a mensagem, é a introdução para você pegar o contexto. Aí o que acontece? Depois desse fato, eles veem que Jesus era Jesus mesmo,
E Jesus falou: sou eu, não temas, né? Jesus sempre diz isso para os seus discípulos: não temas. Você pode ouvir muitas coisas, notícias ruins, quando liga a televisão, quando liga o telefone, ou vê no WhatsApp, no Facebook, alguém vem falar com você. Às vezes você recebe notícias que podem te causar medo, mas eu quero dizer nesta noite que o Jesus que nós servimos sempre terá uma palavra dizendo: não temas, não temas, porque eu estou contigo. Jesus estava com os discípulos, agora estão tranquilos, acabaram o temor. Jesus é o motivo da calmaria. Só que no dia seguinte acontece o texto, agora entrando na mensagem, vai nos falar que havia uma grande multidão do outro lado do mar, e eles vendo ali que não havia mais de um barco, claro, procurando Jesus, eles começam a indagar e perguntar: será o que é que está acontecendo? Agora eu vou parar aqui. Que multidão é essa que estava atrás de Jesus? Era a multidão do milagre da multiplicação dos pães. Quem já ouviu falar desse milagre, dá um glória a Deus aí bem alto. Essa multidão que Jesus saciou, todo mundo ficou feliz, barriguinha cheia, alegre, estava procurando Jesus ainda depois do milagre. E o texto vai dizer que outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, entendeu? Ou seja, do lugar aonde havia sido feito o milagre da multiplicação dos pães. Tiberíades, essa cidade aqui, pão da terra, diga pão da terra, porque foi lá que aconteceu o milagre da multiplicação do pão que você come, o pão de sal aí, o pão francês, o 9 grãos, 12 grãos, 7 boys, né? Você imagina a puma, né? Que entra na tua casa aí, é isso aí que nós estamos falando, comida física. E Jesus tinha feito esse milagre lá, só que Jesus não está, a multidão não está vendo Jesus ali próximo, não conseguiram ver. Eu já vou dar um rema, porque quem fica querendo só coisa da terra, vai ter dificuldade de ver Jesus mesmo, vai pegando o rolo aí, e o povo que comeu muito, não achou Jesus ali, ficaram preocupados, e eles percebendo que não estava nem Jesus e nem seus discípulos, eles correram e foram para onde? Lembra que eu falei que no momento que Jesus andou sobre as águas, os discípulos estavam indo para cá? Farnaum. Agora você vai pegar o rolo. A multidão está em Tiberíades, precisando do que acontece em Tiberíades, provisão da terra. Mas os discípulos estão focados em Cafarnaum. Eu chamo aqui Cafarnaum de pão do céu. Por quê? Porque foi em Cafarnaum que Jesus efetuou esse discurso, que nós lemos aqui pelo menos parte dele, onde ele diz que ele é o verdadeiro pão do céu, não lemos? Aqui, e no final do versículo, o que Jesus diz? Que os vossos pais, dizendo ele, comeram maná e morreram, mas eu sou o verdadeiro pão que veio do céu, e quem come desse pão terá vida eterna. Pastor, quando o senhor fala de coisa da terra é mais fácil da glória, mas quando fala de coisa do céu eu fico voando assim. Não é só você. Já percebeu que falar de coisas físicas é mais fácil do que falar de coisas espirituais? Por exemplo, se você fala que Jesus vai abrir uma porta de emprego, vai curar, vai abençoar sua geladeira, você vai entender, maravilha, você vai pegar a mensagem, vai. Mas se você fala assim, Jesus está fazendo uma obra aí na tua alma, Jesus está te salvando, está te enchendo espiritualmente, você vai ficar assim, o que é isso? Isso aí não me interessa muito não, o negócio melhor é o emprego, o dinheiro, a cozinha, o celeiro cheio, esse negócio aí eu gostei.
Porque geralmente o homem natural, é óbvio, é o ambiente que ele vive. Ele vai estar familiarizado com as coisas naturais. Só que a igreja não deveria ser assim. Por quê? Porque nós fomos chamados para sermos espirituais. Eu sei que Deus da casa da comida cuida, dá dinheiro, mas o foco principal do evangelho é coisa eterna. O foco principal do evangelho são as coisas espirituais, o reino de Deus, né? O que está escrito em Mateus 6:33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas da terra, pão da terra serão. Então Jesus estava chateado com essa multidão, porque quando eles estão em Cafarnaum, essa multidão que teve dificuldade de ver Jesus porque pensava só no terreno, chega àquela localidade, e aí Jesus já sabendo, né? Porque quando eles chegaram, Rabi, que significa mestre, Rabi, Raboni, hebraico, aramaico, suas variações, e aí mestre, Jesus, mestre, esse povo não me engana não, eles não me reconhecem como mestre, eu sei o que eles querem, andai a serminete, oremandar. Então Jesus já começa o discurso duro, para aqueles que falam, eu tenho que procurar uma igreja light, que me alegre, que me motive, irmãos, então essa igreja não vai pregar o evangelho. Depois você lê em casa, que exortação foi essa? O povo nem cumprimentou, e aí pastor, e aí Rabi? Já falou, na verdade, não me diz, é tomilipeia, como é que vocês falam aí, né? Lapada, cajado. E aí Jesus já falou na cara, vocês não vieram aqui porque reconhecem que eu sou Jesus, não vieram aqui por causa do pão, vocês querem que eu fique dando coisas para vocês, que eu sacie o ego e a vontade de vocês. Jesus não é guru, Jesus não é entregador de pizza e nem de raspadinha premiada. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e se Ele não te der o que você quer, você ainda tem obrigação de segui-lo. Será que tem gente que ainda segue Jesus pelo que Ele já deu na cruz do Calvário? O pacote é completo. Quando Ele morreu na cruz, ressuscitou, Ele já te deu vida eterna para os que aceitaram Ele, vida eterna, suprimento e aflição. O pacote é completo. Aí a turminha esperta, que quer sempre o melhor, começa a ouvir o chicote. Só que eles eram tão ousados, que eu acho que as pessoas que mais são debochadas, são as que mais Jesus bajula. Eu percebi isso, você já viu? Os crentes que Jesus mais dá o que quer são os mais chatos, são os mais que ficam ameaçando Ele, colocando na parede. Você vai, esses crentes que gostam de ficar ouvindo revelação, que Deus vai te dar aliança, Deus está contigo, ai Deus é aquilo, ele acostuma com isso, irmão. Aí no dia que ele vai no culto, que não tem isso, que é só coisas esporádicas, mas tem o essencial, ele acha ruim. Pastor não botou a mão na minha cabeça, não falou que eu vou receber um manto, que o dinheiro vai estar na conta, ficou falando de cruz. Com esse povo, Jesus não vai encher o nosso bucho não, vai ficar falando aqui que a gente está precisando de conserto. Olha que povo folgado. Responderam Jesus, mal criados. Aí eles começam a dizer, então o que a gente vai fazer para ter, zombando, executar esse negócio de obras de Deus, que o Senhor tanto fala. E aí ele fala, obra de Deus é que creiais naquele a quem Deus enviou. A obra de Deus não é que vocês fiquem me caçando para eu dar comida, não.
Isso aqui não é Bolsa Família não, rapaz. Vai trabalhar. Quem gosta de sustentar vagabundo é governo corrupto, que ganha na miséria das pessoas. Aí eles começam a falar de Moisés, irmão. Olha a chantagem. Não vai ser do nosso jeito não, então vamos para a igreja de Moisés, que é lá da maná. Por isso, irmão, que agora a gente gosta de igreja cheia, mas se não está cheia eu não fico tão frustrado. Porque que adianta estar cheia desse povo aqui, ó? Essa que fica prometendo maná, coloca aqui 1000 conto e pega o maná, é cheia, porque essas não cobram o quê? Compromisso com a verdade. Não querem nem saber se você vai para o inferno ou não, se você é um crente melhor, se você está adulterando e está tomando ceia, não querem saber. Negócio de dizer que é o maná da terra, né? Porta aberta, muito dinheiro, casamento, vamos. Pega aqui, deixa tanto aqui e vá para o inferno com casa, carro, cura e tudo. E o evangelho não é assim. Essas coisas são importantes, mas elas têm que ficar atrás da salvação. Que você vá para o céu cego, pobre, mas vá. Melhor do que perder o céu tendo tudo nessa terra. Agora, se tiver o céu e as coisas dessa terra, você é top, eu também concordo com você, mas tem que ser do jeito certo. Aí eles vêm chantagear, igual aqui, se a pastora Vânia parar a campanha, não vou vir mais para a igreja não. Que a campanha é bom porque eu fico a semana toda do jeito que eu quero e chego lá, vai que eu consigo burlar e ganhar alguma coisinha. Então começaram a dizer, Moisés, lá nos cultos de Moisés descia pão do céu, o maná, que significa o que é isto dizer. Aí, eles, até para brigar com Jesus, irmão, tem que ter Bíblia. Os que menos têm Bíblia é os menos que querem bater com liderança, é os que mais querem bater com liderança, já viu? Eu não concordo disso, Jesus não faz isso, não sabe nem da vida dele. Isso não é de hoje, irmão. Quem mais persegue a igreja é os mais ignorantes. Moisés deu pão para a gente. Jesus, errado. Lê a Bíblia de vocês, quem deu foi Deus. Aí já ficaram, a chantagem não está funcionando. Ameaçamos que vamos sair da igreja dele para ir para a igreja de Moisés, não deu certo. Falando que Moisés deu, já nos corrigiu. E Jesus está exortando. Aí vai dizer, porque Deus é aquele que dá o verdadeiro pão que desceu do céu. Jesus estava dizendo, o que aconteceu no deserto era só uma prefiguração, um exemplo, que aquilo que caía do céu, seria eu, Jesus, porque quem comeu da prefiguração, morreu. Isso ele está falando de morte eterna, porque não creram. Mas aquele que comeu verdadeiro, que é esse aqui, que é o original, que chegou agora do mercado, esse que comer desse pão, terá vida eterna. Então ele diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, a ceia. Isso aqui não é a antropofagia, não. Aí, então o canibalismo dos índios, de algumas tribos africanas estão na Bíblia. Não vai pregar isso não, meu filho. Pelo amor de Deus. Não, mas está aqui que ele diz que tem que comer a carne dele e o sangue dele beber. Jesus está falando da ceia. Que a carne dele seria mutilada na cruz. Para quê? Para nos alimentar espiritualmente. Seu sangue seria derramado para quê?
para saciar nossa sede. Que carro não dá, que dinheiro não traz, relacionamentos, pessoas, amizades, realizações, prazeres momentâneos, nada sacia a sede eterna da nossa alma de salvação, nada alimenta o ser humano por completo, se não for o próprio Jesus na sua vida revelado, te guiando, te ajudando e te abençoando todos os dias. Aqui Jesus já cortou os comunistas. Daí você vê que esse negócio não dá certo. Agora tem até bicha comunista. Aí piorou ainda. Aí não dá mais certo mesmo. Aí Jesus fala: vocês estão trabalhando por uma comida que perece. Tanta gente vão se matando por coisas que vão ficar aí. Uma hora dessa você está no culto, mas tem gente trabalhando em 2, em 3 empregos, nem vive mais. E quando pedirem a tua alma, hein, louco, para quem será? Ajuntastes em celeiros, não é assim que diz a parábola? Louco. Então, ele diz: quem tiver comunhão comigo, comer do que eu ofereço, terá vida eterna. Eu lembro de Daniel, porque Daniel comeu a comida de Jesus, a comida de Daniel era Jesus. Porque quando você lê Daniel capítulo 1, ele recusa o que? O manjar do rei, não é? E ele entra numa dieta e faz prova lá com os servos do rei. Então naquela mesa tinha comida sacrificada a ídolo, tinha bebida embriagante, tinha festas imorais. Aí eu pergunto para a igreja: o que você decidiu comer? As coisas desse mundo ou o que está na mesa do Senhor? É uma pergunta. Daniel rejeitou a comida do mundo, o pecado, o prazer momentâneo, o interesse somente por realizações pessoais, conquistas terrenas, roupa, vestimenta, fama. Ele trocou tudo isso por coisas eternas. Aí sabe o que acontece com ele? Ele ganhou tudo isso e ainda eternidade. Então essa noite de ceia, eu tinha que pregar sobre isso, porque estamos caminhando muitas vezes como essa turma aqui que se diz seguir a Jesus e não segue, tem interesses alheios, estão presos a essa terra somente, esquecem do que Jesus ensinou. E eu quero que haja uma igreja que ainda confie que Deus é o nosso pastor, que nada nos vai faltar, que se deu certo até hoje, vai dar certo amanhã, depois de amanhã, e assim por diante. A igreja tem que crer nisso. Então, ele vai dizer: minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. A sua obra na cruz, a sua morte expiatória por nós. Então o povo estava preocupado só com a barriga deles, Jesus estava preocupado com a humanidade. Esse povo só pensa neles, aí vai comer, vai ficar com a barriga cheia, vai embora para casa, reclamando, não vai fazer nada pelo reino. É assim, os comilões não são os preguiçosos? Os que mais querem bênção de Deus são os que menos fazem. São os que menos fazem.
pode ver que quem mais faz, menos se preocupa com essas coisas. A minha geração, eu falo assim, a geração que como eu, iniciou buscando o poder de Deus para ser usado por Deus, a nossa oração não tinha coisa da terra não. Não estou falando que é errado você pedir, Ele é Pai, mas eu falo, olha como é que era a firmeza na palavra. O que Jesus ensinava, a gente obedecia, ia para o monte buscar o quê? Poder, irmão, revestimento, dom do Espírito Santo, unção. Eu não vi um vaso dizendo, não, estou aqui para Deus abrir uma porta. Você viu, o cara estava na prova, irmão, que hoje nem você passa, que na época tinha prova, irmão. Aí você falava, e aí, está no monte, está buscando o quê? Poder. Estou me enchendo do Espírito Santo, estou me revestindo de autoridade para pregar o Evangelho. Então é esse valor que eu quero resgatar. Talvez você não seja discípulo de pregar como eu estou pregando, mas Jesus quer que você foque as suas orações em buscar o espiritual em primeiro lugar. Não chega já orando, ai Deus me ajuda no meu trabalho, não. Deus me faz uma pessoa melhor, me dá mais fé, me mostra o que tu quer de mim, que eu seja uma bênção onde eu vá, e peça as coisas do alto. Aí termina a oração falando, Deus, abençoa essa porta aí, me livra do mal, prospera. Por quê, irmão? Porque se a gente ficar focado nas coisas da terra, a gente vai perder o verdadeiro pão, o verdadeiro alimento. Sabia que tem gente com dinheiro, com riqueza, com tudo, que teria coragem de trocar a vida dele pela sua? Você vai, pastor, brincadeira, um pé rapado, morando na Ceilândia, sol nascente, pé sul, pé norte, de aluguel, na casa do pai e da mãe, o rico, o milionário, trocar de lugar comigo? Sim. Sabe por quê? Porque eles não têm o que você tem, o verdadeiro alimento. Você já foi enganado? Você comeu aquela comida que você pensou que você ia alimentar você, só encheu o bucho, mas você continuou fraco? Como diz o pastor Napoleão Falcão, só empanzinou. Porque menino que come mal, ele empanzina, fica com a barrigona e a perna fina, né? Criança que come bem, cresce por completo. E assim são as coisas da terra. Você quer comer, não vai te alimentar. Mas isso que eu estou falando para você é verdadeiramente comida e verdadeiramente bebida, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Tu pode estar com muitas coisas e ir para casa vazio, mas se hoje você veio aqui, depois dessa palavra, você vai voltar cheio, vai voltar renovado, restaurado. Segunda-feira vai começar o dia de cabeça erguida, pisando em serpente, pegando o leão pelo pescoço, vencendo no seu lar, no seu trabalho, na sua escola, porque você está sendo alimentado. Recebe esse alimento hoje, receba a força de Deus, receba a unção de Deus sobre a tua vida. Você não vai morrer raquítico, não vai morrer de fome, porque Deus alimenta de verdade. E quando a gente come a comida dele, a gente permanece. Crente que ouve, gosta de ouvir Jesus, de meditar na palavra, de orar, tem comunhão. Sabia que mesa na Bíblia é comunhão? Por isso que a Bíblia diz, não sentai na mesa dos... Por isso que lá na igreja em Apocalipse tem uma que é condenada, repreendida, vamos dizer assim, porque tolerava o quê? Sentava e comia com Jezabel. Mesa é comunhão. Ceia é comunhão. O que eu estou celebrando hoje? Quantos anos você tem na presença de Deus? Tenho tantos anos, tantos meses, tantos dias.
Hoje é mais um dia que você está celebrando comunhão com Ele, porque quem come do que Jesus dá, irmão, gosta. Eu não entendo esse povo que não gosta de Jesus, porque se tu comer o que Ele der, você vai ficar viciado, vai querer direto, todo dia, toda hora, toda semana, todo momento, todo minuto, segundo, você vai querer Jesus. Não é possível, quem já aceitou Ele aqui, que não quer Jesus, acorda Jesus, hoje eu não te quero não. Eu nunca vi um louco desse, até os mais problemáticos não vão fazer isso. Então a gente gosta. A verdade é que uns não dão valor. Então quando você é alimentado, isso gera o quê? Jesus não quer só te alimentar e que você vá embora igual aquele povo. O povo só queria comida, ia comer, ir embora, ia perecer. Jesus falou, os vossos pais comeram, mas morreram. O que adiantou comer tanto? Querer tanto? Eu quero algo mais para vocês, isso aqui é muito forte. Eu quero que além de vocês comerem, vocês permaneçam comigo. Que vocês fiquem na minha mesa, sendo saciados diariamente, eternamente. Eu não quero perder vocês. Eu não quero que um dia vocês estejam separados de mim por todo sempre. Quem come e bebe, quem ceia, permanece. Tem gente que falta ceia. Eu fico, Jesus, se eles soubessem a importância da ceia. Jesus diz que quem não participa não tem parte com Ele. Quando você não se preocupa com a ceia, você está dizendo no mundo espiritual, para o reino de Deus, para o reino do adversário, que você não está nem aí para Deus, você não é de Deus. Você está desligado. Isso é muito sério. Mas quando você tem comunhão, até os demônios olham e falam, Ele está dizendo para nós que Ele ainda permanece crente. Orama. E terminando aqui, discorrendo o texto, aí ele vai dizer, assim como o Pai que vive, porque Deus é eterno, e me enviou, eu vivo pelo Pai. Olha só, eu e o Pai somos um em vida. E quem de mim se alimenta também viverá por mim. Eles estão dizendo, Deus está dizendo, vocês só vão ter vida como eu e o Pai, se vocês estiverem comigo. Porque só há um jeito de ter vida, através de Jesus. Por meio de Jesus, isso está em João 15. Eu sou a videira, o Pai é o agricultor, vós sois os galhos, os ramos, e todo ramo que não está em mim não produz fruto. Por quê? Porque não tem vida. Se não estiver em Cristo, não tem vida, e quem não tem vida, quem é estéril, não produz. Mas ele diz, toda vara que em mim está, produz fruto. Aí vem, mas o Pai vem e poda, podar dói, cortar mesmo, tirar as manias, as birrinhas, passar num vale de aflição, numa luta para tirar os carrapichos, para que você produza mais fruto, para que você seja cada dia mais vivo, mais cheio, mais revestido. Não tem como se desligar de Jesus e continuar. Nada vai bem. Muitas pessoas trocam Jesus por coisas tão insignificantes, por causa disso, daquilo, e esquecem. E eu te digo, não troque o verdadeiro pão, porque esse é verdadeiro, truly, true bread. Lá fora é o fake, é o false. Não tem o verdadeiro e o fake. O que o mundo dá é fake. Na verdade, o mundo só embeleza um grande caos. E o texto termina dessa forma, falando dele mesmo: eu sou o pão que desceu do céu.
E ele diz: não faça como vossos pais, que pereceram, tomaram a escolha errada. Lembra da aula? Gente no Hades, porque eles estão lá em consciência. Porque morte eterna não é morrer em si, é ter plena vida em tormento. E lembra que a gente falou que alguns podem estar lá, talvez um parente seu que não aceitou Jesus, desceu, perder a salvação, está preocupado com você? Será que ela vai descer para cá? Tomara que não, porque aqui é muito ruim. Eles estão nesse momento pensando sobre isso, sofrendo. E muitos deles tiveram experiências com Deus. Quantas pessoas que estão descendo, que já foram de igreja, já pregaram o Evangelho, alguns até obreiros, foram pastores, e escolheram se alimentar do que não dá vida. Então essa palavra eu fecho ela com todos os problemas que nós passamos. Vale muito a pena ficar com Jesus, escolher o plano de salvação, ainda que doa. Estava lembrando de algumas pessoas que nós conhecíamos, que estão passando por grandes lutas. Nós estávamos até falando, essa pessoa é crente mesmo, passar por tudo isso e ainda ser crente. Aí a gente pensa que não vale a pena, mas vale a pena. Com toda a cruz que você tenha que carregar, vale a pena você continuar comendo do que Jesus dá. E por mais que as ofertas que te afastem de Jesus pareçam ser boas, recuse, porque tem veneno nelas. Jesus disse que o único alimento, Léo, que dá vida, que mantém a gente vivo, é a sua palavra. Nesse momento, aqueles que vão ceiar, se coloquem de pé. Eu queria chamar os ministros de louvor para me auxiliar. Tem harpa aí? Graças a Deus. Olha que coisa boa. Não é 100 milhões que está aqui. É muito mais do que isso que está aqui. Kelly, sabe o que é isso aqui? É você dizer: mais um dia, permaneço em Jesus. Isso aqui é verdadeiramente comida e verdadeiramente bebida. Se você está aflito, ansioso, ou até mesmo passando por alguma situação, aqui tem cura para você, entendeu? Aqui tem refrigério, tem solução. Eu quero que você estenda a mão para cá. Tem muitas coisas boas na igreja, mas Jesus, Ele nos ordenou, nós que somos pastores, a fazer uma coisa: fazer discípulos. Então a vontade de Deus não é que você venha para um movimento legal e amanhã não venha mais. É que você permaneça. E de fazer, discípulos, de fazer eventos. Não, o evento tem um propósito: conseguir trazer discípulo, focar alguém, ganhar almas, não é assim? Então, se tem alguém que não sei, pastor, eu não sei porque eu não fui batizado, pode falar comigo ou com qualquer pessoa de carteirinha a qualquer momento, a gente resolve esse problema aí. Tem uma aqui, ó, que ficou algum tempo aqui, não ceiava, não era batizada, nova convertida, está feliz ali, rindo. Ela falou: pastor, eu quero comer a verdadeira comida e beber a verdadeira bebida, porque a que tem lá fora não está.
não está me alimentando não, e aí ela já ceia conosco. E se o seu caso é outro, pastor, já desci as águas, já fui crente, eu estou assim, ó. Mas essa palavra gerou um arrependimento em mim. Eu quero me manter com Jesus, eu não vou te proibir de ceiar. Sabe por quê? Porque a Bíblia não me dá autoridade para isso. Ela diz, examinai o homem a si mesmo. E o contexto que Paulo estava falando é porque estava tendo briga por causa de comida. Irmão, crente briga por causa de comida, não é de hoje não. Já teve gente que veio querer fazer gabinete, pastor, um dia com Deus aqui não está dando não. A gente vende a marmita, tem crente que quer o dobro de carne do que o do irmão, e acha ruim. Estava acontecendo isso na ceia, o povo ia ceiar, tinha os pobres, sabe o que eles faziam com o pobre? Esquecia. Aí juntava só a panelinha de quem tinha condição, pegava um monte de vinho, um monte de pão, aí já assava uma carne, o negócio virava churrasco, irmão, e enchia a cara. Aí chegava depois da ceia, pode dar o culto, os crentes tudo com ressacas. Pô, o que está acontecendo aqui? Aí foi contar, meu irmão, vocês estão fazendo, Rabelo gostou, Rabelo está rindo ali, é sério. É porque assim, tem que explicar o contexto, porque tem coisas na Bíblia que é difícil. Então, assim, na unção de mestre, estou explicando para vocês, porque Paulo falou dessa questão, né, de comer para a sua própria condenação. Era repreendendo essa bagunça. Aí eles falaram, se vocês estão usando o vinho de Jesus, que representa o sangue, para ficar doidão, vocês estão tomando para a própria condenação. Aí a segunda instância espiritual, que fala o quê? Que aquele que toma ceia desconcertado, também está tomando para a sua própria condenação, mas aí o problema é de quem? Dele. Se ele toma ceia aqui, e toma Kaiser lá fora, é problema dele, não é meu. Então examine você, se você quer, mas comer na mesa da Kaiser e na mesa da IPMA não dá, na mesa do pai da égua, do B-House, pode até ir lá, desde que não seja para beber. Não tem sentido, é esse tipo de coisa que Paulo falou. Espera aí também, né? Mas, irmão, pecado não impede ninguém de ter comunhão, se você já aceitou Jesus. Sabe por quê? Porque em um segundo você pode se arrepender e ser perdoado. Quem não já passou por isso aqui, estava fraco espiritual, não quero, mas um dia falou, chega, hoje eu me posiciono, vou ser dizimista fiel, vou vir para o culto, vou servir, vou ajudar, não é? Sou problemático mesmo, dou trabalho, mas desse jeito mesmo eu vou. Não está aí? Você acha que Deus escolheu gente perfeita? Começando do altar, só tem figura aqui. Tem pessoa que eu olho e aumenta a minha fé, igual o caso da Kelly ali. Quer ter a fé edificada, olha para, não precisa nem conversar para ouvir o testemunho, só olha. Pela visão da minha, você vê, não, se Deus fez na vida dela, que é o meu caso, é uma fichinha. Então estenda a mão para cá, amém? Vamos participar. Senhor Deus, nós apresentamos aqui, por tipologia, Senhor, por simbolismo, o seu corpo moído, seu sangue derramado, para a gente se manter vivo e vivo para sempre. Ainda que desçamos à sepultura, mas possamos ressuscitar como Ele ressuscitou. Deus, que a igreja saiba que quando ceiamos, e se Jesus não permaneceu no Hades, mas de lá saiu para o trono, que a igreja entenda que ao ingerirmos do pão, bebermos do vinho, estamos dizendo que também no Hades não vamos ficar, que para o inferno não vamos, porque Jesus está dentro de nós. E se Jesus está dentro de nós, nós estaremos com Ele a qualquer momento. Nós consagramos nesse momento de reverência o pão e o vinho. Que cada um que participe, Senhor, o Senhor dê força para continuar. Quebra os espíritos que vêm para dividir, para machucar, e preserva a unidade da igreja na sua palavra. Em nome de Jesus.
Fortalece os fracos, os que estão com os joelhos vacilantes, as mãos cansadas. Hoje é renovo, Senhor. Hoje é uma noite que nós estamos celebrando perdão, não acusação. Para todos aqui, fomos perdoados pelo sacrifício de Jesus. Pode servir a ceia. Em adoração a gente vai louvando e você vai recebendo. Vamos lá, gente. Bendito seja o Cordeiro que se sacrificou por nós. Padeceu. Obrigado, Jesus, por mais um dia. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que dão alvação. Os pecadores remidos, perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Você que recebeu pode, nesse momento, troque o cálice para o seu irmão. Dê um sorriso para alguém. A gente é mais que vencedor em Cristo Jesus. Nós somos uma família abençoada. O Criador de todas as coisas é Pai dessa família. E, por conseguinte, você pode, se quiser, dobrar o seu joelho, ou então continuar adorando conosco em louvor. Amém? Então, façam isso. E nós continuaremos adorando aqui. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você é justificado pelo sangue do Cordeiro. Se alegre nisso. Celebre isso, agradeça isso. Jesus é maravilhoso. Oh, Ele te limpa, Ele te limpa, Ele te limpa. Se deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Os obreiros ceando junto, comunhão ministerial. Amém? Celebrem a unidade de vocês. Celebrem a amizade de vocês no ministério, no serviço da obra de Deus. Seguimos a sua luz.
Deixa Jesus curar. Deixa Jesus operar. Deixa Ele te restaurar hoje. Receba. É dom gratuito de Deus. É dom gratuito de Deus. Mais que a